Boa tarde, muito obrigado por sua gentileza. Hoje estou aqui para informar que o Ocidente está enfrentando uma ameaça iminente. Está em perigo porque aqueles que supostamente devem defender os valores do Ocidente estão sendo cooptados por uma visão de mundo que inevitavelmente leva ao socialismo e, consequentemente, à pobreza. Infelizmente, nas últimas décadas, motivados por alguns desejos bem-intencionados de querer ajudar o próximo e outros pelo desejo de pertencer a uma casta privilegiada, os principais líderes do mundo ocidental abandonaram o modelo de liberdade por diferentes versões do que chamamos de coletivismo. Nós estamos aqui para dizer-lhes que os experimentos coletivistas nunca são a solução para os problemas que afligem os cidadãos do mundo, mas sim a sua causa. Acredite em mim, ninguém melhor do que nós argentinos para testemunhar essas duas questões. Ao adotarmos a liberdade em 1860, nos tornamos a principal potência global em 35 anos. 35 anos nos tornamos a primeira potência mundial. Enquanto abraçamos o coletivismo, ao longo dos últimos 100 anos, vimos nossos cidadãos empobrecerem sistematicamente até caírem para a posição número 140 no mundo. 40 do mundo. Mas antes de podermos ter essa discussão, é importante analisarmos os dados que sustentam por que o capitalismo de livre empresa é um sistema viável para acabar com a pobreza global e também o único sistema moralmente desejável para alcançar esse objetivo. Ao analisarmos a história do progresso econômico, percebemos que o PIB per capita mundial se manteve praticamente constante do ano zero até cerca de 1800. Ao observar um gráfico do crescimento econômico ao longo da história, verá uma curva em forma de taco de hóquei, uma função exponencial constante por 90% do tempo e que dispara exponencialmente a partir do século XIX. A exceção, a descoberta da América no final do século XV rompeu com a estagnação histórica. Exceto por esse período, o PIB per capita global permaneceu estagnado entre 0 e 1800, com poucas variações. Agora bem, não apenas o capitalismo gerou uma explosão de riqueza desde o momento em que foi adotado como sistema econômico, mas se analisarmos os dados, o que se observa é que o crescimento vem se acelerando ao longo de todo o período. De 0 a 1800, a taxa de crescimento do PIB per capita manteve-se estável em torno de 0,02% ao ano, ou seja, praticamente sem crescimento econômico. A partir do século XIX, com a Revolução Industrial, a taxa de crescimento é 0,66%. Para duplicar o PIB per capita, seria necessário crescer durante 107 anos consecutivos a esse ritmo constante. De 1900 a 1950, a taxa de crescimento acelera para 1,66% ao ano, um aumento expressivo em relação ao período anterior. Já não precisamos de 107 anos para duplicar o PIB per capita, mas sim 66. Se considerarmos o período entre 1950 e 2000, a taxa de crescimento foi de 2,1% ao ano, resultando em apenas 33 anos para duplicar o PIB per capita do mundo. Essa tendência, longe de parar, continua viva até agora. Entre 2000 e 2023, a taxa de crescimento acelerou em 3% ao ano, o que significa que poderíamos dobrar nosso PIB per capita mundial em apenas 23 anos. Ao estudar o PIB per capita desde 1800, nota-se que após a Revolução Industrial, o PIB per capita mundial se multiplicou mais de 15 vezes, tirando 90% da população global da pobreza e gerando uma grande riqueza. Não podemos esquecer que em 1800, aproximadamente 95% da população global vivia na extrema pobreza, enquanto esse número diminuiu para 5% em 2020, antes da pandemia. A conclusão é clara: em vez de ser a causa dos nossos problemas, o capitalismo de livre empresa é a única ferramenta que temos para acabar com a fome,
a pobreza e a indigência em todo o planeta. A evidência empírica é inquestionável. Por isso, como não há dúvida de que o capitalismo de livre mercado é superior em termos produtivos, a doutrina de esquerda tem atacado o capitalismo por suas questões de moralidade, por ser, segundo eles, injusto. Dizem que o capitalismo é ruim porque é individualista e que o coletivismo é bom porque é altruísta com as outras pessoas. E, portanto, lutam pela justiça social. Mas esse conceito que se popularizou no primeiro mundo recentemente, no meu país, é uma constante do discurso político há mais de 80 anos. O problema é que a justiça social não é justa, mas também não contribui para o bem-estar geral. Pelo contrário, é uma ideia injusta, pois é violenta. É injusto porque o Estado é financiado por impostos que são cobrados coercivamente. Alguém de nós pode dizer que paga impostos voluntariamente? O que significa que o Estado se financia através da coerção e que quanto maior a carga tributária, maior a coerção, menor a liberdade. Defensores da justiça social acreditam em distribuição mais equitativa da economia para promover justiça e igualdade. Mas esse bolo não é dado, é riqueza gerada no que, por exemplo, Israel Kirchner chama de descoberta de mercado. Se o bem ou serviço oferecido por uma empresa não é desejado, ela quebra se não se adaptar ao que o mercado demanda. Se produzir um produto de qualidade a um bom preço, terá sucesso e produzirá mais, pois o mercado é um processo de descoberta onde o capitalista encontra o caminho certo. Se o Estado pune o capitalista por ter sucesso e o bloqueia nesse processo de descoberta, destrói seus incentivos e ele produzirá menos, causando prejuízo para a sociedade como um todo. O coletivismo, ao inibir esses processos de descoberta e dificultar a apropriação do que foi descoberto, limita o empreendedor e o impede de produzir bens e serviços melhores. Porque a academia, organizações internacionais, política e teoria econômica demonizam um sistema econômico que tirou 90% da população mundial da extrema pobreza, sendo justo, moralmente superior e cada vez mais rápido. Graças ao capitalismo, o mundo está no seu melhor momento. Nunca houve na história um momento de maior prosperidade do que o atual. Hoje o mundo é mais livre, rico, pacífico e próspero que em qualquer outro momento. Válido para todos, especialmente países livres, onde respeitam liberdade econômica e direitos de propriedade dos indivíduos. Países livres são 12 vezes mais ricos que os reprimidos. Distribuição dos países livres vive melhor que 90% da população dos países reprimidos. Tem 25 vezes menos pobres no formato padrão e 50 vezes menos no formato extremo. Cidadãos de países livres vivem 25% a mais que os de países reprimidos, e isso não basta. Agora, para compreender o que viemos defender, é crucial definir o que queremos dizer quando falamos de libertarianismo. Para defini-lo, retomo as palavras do maior prócer das ideias de liberdade da Argentina, o professor Alberto Venegas Lynch, filho, que diz que o libertarianismo é o respeito irrestrito ao projeto de vida do próximo, baseado no princípio de não agressão e na defesa do direito à vida, à liberdade e à propriedade, cujas instituições fundamentais são a propriedade privada, os mercados livres de intervenção estatal, a livre concorrência, a divisão do trabalho e a cooperação social, onde só se pode ser bem-sucedido servindo ao próximo com bens de melhor qualidade a um preço melhor. Dito de outra forma, o capitalista bem-sucedido é um benfeitor social que contribui para o bem-estar geral ao invés de se apropriar da riqueza alheia. Em suma, um empresário bem-sucedido é um herói. Este é o modelo que estamos propondo para a Argentina do futuro. Um modelo baseado nos princípios fundamentais do libertarianismo, a defesa da vida, da liberdade e da propriedade.
O capitalismo e a liberdade econômica são ferramentas poderosas contra a pobreza. Porém, mesmo vivendo no melhor momento da história, o Ocidente enfrenta perigos. Por quê? Digo que o Ocidente está em perigo porque, nos países onde deveríamos defender os valores do livre mercado, da propriedade privada e das demais instituições do libertarianismo, setores do establishment político e econômico estão minando os fundamentos do libertarianismo, abrindo as portas para o socialismo e nos condenando à pobreza, à miséria e à estagnação. O socialismo é sempre um fenômeno empobrecedor, falhando em todos os países onde foi tentado. Foi um fracasso econômico, um fracasso social, um fracasso cultural e também causou a morte de mais de 100 milhões de pessoas. O problema do Ocidente hoje é enfrentar os que, mesmo após a queda do muro e a evidência empírica esmagadora, lutam pelo socialismo empobrecedor, e também nossos líderes, pensadores e acadêmicos que, com um quadro teórico equivocado, minam os fundamentos do sistema que nos deu a maior expansão de riqueza e prosperidade da história. O quadro teórico ao qual me refiro é o da teoria econômica neoclássica, que acaba sendo funcional à intromissão do Estado, ao socialismo e à degradação da sociedade. O problema dos neoclássicos é que, como o modelo que eles amaram não mapeia a realidade, eles atribuem o erro à suposta falha de mercado, em vez de revisar as premissas do modelo. Sobre o texto de uma suposta falha de mercado, regulamentações geram distorções no sistema de preços, impedindo o cálculo econômico, a poupança, o investimento e o crescimento. Este problema reside essencialmente no fato de que nem mesmo os economistas supostamente libertários compreendem o que é o mercado, pois se fosse compreendido, seria rapidamente visto que é impossível que exista algo como uma falha de mercado. O mercado não é uma mera descrição gráfica de uma curva de oferta e outra de demanda em um gráfico. O mercado é um mecanismo de cooperação social, onde os direitos de propriedade são trocados. Assim, considerando essa definição, mencionar falha de mercado é uma contradição. Não há falha de mercado. Se as transações forem voluntárias, o único contexto em que pode haver falha de mercado é se houver coerção. E o único com a capacidade de coagir de forma generalizada é o Estado, que tem o monopólio da violência. Se acha falha de mercado, verificar se há intervenção estatal, se sim, investigar. Recomendo. E se eles acharem que não há intervenção estatal no meio, sugiro que façam a análise novamente porque definitivamente está errado. As falhas de mercado não existem. Um exemplo das supostas falhas de mercado descritas pelos neoclássicos são as estruturas concentradas da economia. No entanto, sem funções que apresentem rendimentos crescentes em escala, cuja contrapartida são as estruturas concentradas da economia, não poderíamos explicar o crescimento econômico desde 1800 até os dias atuais. Olhem que interessante. A partir de 1800, com a população se multiplicando mais de 8 ou 9 vezes, o produto per capita cresceu mais de 15 vezes, resultando em um aumento significativo da riqueza por pessoa ao longo do tempo. Ou seja, existem rendimentos crescentes. Isso levou a pobreza extrema de 95% para 5%. No entanto, essas presenças de rendimentos crescentes implicam em estruturas concentradas, o que seria chamado de um monopólio econômico, onde uma única empresa domina o mercado. Como é possível que algo que tenha gerado tanto bem-estar possa ser considerado uma falha de mercado de acordo com a teoria neoclássica? Economistas neoclássicos pensem fora da caixa. Quando o modelo falha, não fiquem com raiva da realidade, fiquem com raiva do modelo e mudem-no.
O dilema do modelo neoclássico é que, ao atacar falhas do mercado para aperfeiçoar seu funcionamento, abre portas para o socialismo e prejudica o crescimento econômico. Por exemplo, a regularização dos monopólios pode levar à destruição dos lucros e dos retornos crescentes, o que automaticamente prejudicaria o crescimento econômico. Ao corrigir uma suposta falha de mercado, por desconhecer o mercado ou por se apaixonar por um modelo falido, abrem-se as portas para o socialismo e condenam-se as pessoas à pobreza. Diante da demonstração teórica de que a intervenção do Estado é prejudicial e da evidência empírica de seu fracasso inevitável, a solução proposta pelos coletivistas não é maior liberdade, mas sim maior regulamentação. Isso gera uma espiral descendente de regulamentações, resultando em maior pobreza para todos e na dependência de um burocrata em um escritório de luxo. Após o fracasso dos modelos coletivistas e os avanços do mundo livre, os socialistas tiveram que mudar sua agenda política. Deixaram de lado a luta de classes econômica e a substituíram por outros conflitos sociais igualmente prejudiciais para a comunidade e o crescimento econômico. A primeira dessas novas batalhas foi a luta ridícula entre o homem e a mulher. O libertarianismo já estabelece a igualdade de gênero. A base do nosso credo afirma que todos os homens são criados iguais, com os mesmos direitos inalienáveis concedidos pelo Criador, incluindo vida, liberdade e propriedade. A agenda do feminismo radical resulta em maior intervenção estatal, com a criação de ministérios da mulher e organismos internacionais, promovendo essa agenda, empregando burocratas sem contribuir para a sociedade e atrapalhando o processo econômico. Outro dos conflitos que os socialistas levantam é o do homem contra a natureza. Eles afirmam que os seres humanos danificam o planeta e que ele deve ser protegido a todo custo, inclusive defendendo mecanismos de controle populacional ou a agenda sangrenta do aborto. Infelizmente, essas ideias nocivas têm permeado fortemente nossa sociedade. Os neomarxistas cooptaram o senso comum do Ocidente ao apropriarem-se dos meios de comunicação, da cultura, das universidades e das organizações internacionais. Este último caso é o mais grave, talvez, pois envolve instituições influentes nas decisões políticas e econômicas dos países em organismos multilaterais. Felizmente, somos cada vez mais os que nos atrevemos a levantar a voz, pois se não combatermos essas ideias, teremos mais Estado, mais regulação, mais socialismo, mais pobreza, menos liberdade e, consequentemente, pior qualidade de vida. O Ocidente, infelizmente, já começou a percorrer este caminho. Eu sei que para muitos pode parecer ridículo afirmar que o Ocidente se voltou para o socialismo, mas isso só é ridículo na medida em que se restringe a definição econômica tradicional do socialismo, que estabelece que é um sistema econômico onde o Estado é o proprietário dos meios de produção. Esta definição deve ser, do meu ponto de vista, atualizada para as circunstâncias atuais. Hoje, os Estados não precisam controlar os meios de produção para controlar a vida dos indivíduos. Com ferramentas como emissão monetária, endividamento, subsídios, controle de juros, controle de preços e regulamentações para corrigir falhas de mercado, eles controlam milhões de seres humanos. É assim que chegamos ao ponto em que, com nomes ou formas diferentes, muitas ofertas políticas aceitas na maioria dos países do Ocidente são variantes coletivistas. Sejam eles declaradamente comunistas, fascistas, nazistas, socialistas, social-democratas, nacional-socialistas, democratas cristãos, keynesianos, neo-keynesianos, progressistas, populistas, nacionalistas ou globalistas. No fundo, não há diferenças substanciais.
Todos afirmam que o Estado deve dirigir todos os aspectos da vida dos indivíduos. Todas definem um modelo contrário ao que impulsionou o progresso máximo na história da humanidade. Nós viemos aqui hoje para convidar os outros países do Ocidente a retomarem o caminho da prosperidade. A liberdade econômica, o governo limitado e o respeito à propriedade privada são essenciais para o crescimento econômico. O empobrecimento do coletivismo não é fantasia, nem tampouco fatalismo. É uma realidade que os argentinos conhecemos muito bem há pelo menos 100 anos. Já vivemos isso, já passamos por isso, desde que decidimos abandonar o modelo de liberdade que nos enriqueceu, estamos presos em uma espiral descendente, cada dia mais pobres. Nós já vivemos isso e estamos aqui para alertá-los sobre as consequências se os países do Ocidente que enriqueceram com o modelo de liberdade continuarem nesse caminho de servidão. O caso argentino mostra que não importa quão rico você seja, quantos recursos naturais você tenha, nem quão capacitada esteja a população, nem quão educada seja, nem quantas barras de ouro haja no Banco Central. Se adotadas medidas que dificultem o funcionamento dos mercados, a concorrência, os sistemas de preços livres, o comércio for dificultado, a propriedade privada for atacada, o destino é a pobreza. Portanto, para concluir, quero enviar uma mensagem a todos os empresários aqui presentes e aos que não estão, mas estão nos seguindo de todas as partes do planeta. Não se intimidem pela política nem pelos parasitas estatais que vivem do Estado. Não se entreguem a uma classe política que quer se perpetuar no poder e manter seus privilégios. Vocês são benfeitores sociais. Vocês são heróis. Vocês são os criadores do período de prosperidade mais incrível que já vivemos. Ninguém deve dizer que sua ambição é imoral. Ganham dinheiro oferecendo um produto e preço melhores, contribuindo para o bem-estar geral. O Estado não avança. O Estado não é a solução. O Estado é o próprio problema. Vocês são os verdadeiros protagonistas desta história e contam com a Argentina como um aliado incondicional a partir de hoje. Muito obrigado e viva a liberdade, caralho. Obrigado. Peça bebidas na P. P Promoção Bebidas 50%.